A gente vai começar a aula de necrose de acúmulos intracelulares, continuando o programa da disciplina MED 221 da Universidade Federal de Viçosa, mecanismos básicos do processo saúde e doença, a visão por imagem desses processos. Então a gente vai começar falando de necrose, falar de uma das vias de morte celular. A necrose é a principal via relacionada aos processos patológicos. Muitos desses processos patológicos ela ocorre concomitantemente à apoptose, que está mais frequentemente relacionada à morte celular fisiológica. Então, quais são os aspectos morfológicos da necrose? A necrose ela resulta da desnaturação de proteínas intracelulares e da digestão enzimática das células lesadas. O conteúdo celular extravasa e inicia inflamação no tecido circunjacente. Vejam, aqui nesse esquema do livro do Robbins, a gente observa à esquerda o mecanismo ou as alterações morfológicas relacionadas à necrose e à direita as alterações relacionadas à apoptose. Sendo que para a lesão celular, como nós vimos na aula de adaptações celulares, existe algum fator normalmente extrínseco que perturba a homeostasia celular. E isso leva a uma lesão celular quando a capacidade de adaptação da célula não é suficientemente grande para compensar o tipo e a intensidade da lesão que está sendo provocada. Então o resultado é a lesão reversível. E o que a gente observa nessa fase de lesão reversível são as tumefações, consequência de uma depleção do ATP, que seria a principal molécula carregadora e que possibilita disponibilidade energética rápida. Com a depleção dessa molécula, existe uma paralisação das bombas que dependem de energia. Essa paralisação ela faz com que ocorra um influxo e fluxo iônico inadequado para o funcionamento normal da célula. O que seria esse influxo? O influxo seria a entrada principalmente de sódio, carregando consigo a água, e a saída de potássio, tanto para o meio intracelular, em relação ao meio extracelular, quanto desse meio intracelular para as organelas, o que levaria a uma tumefação da célula com bolhas na membrana, tumefação do retículo endoplasmático rugoso, tumefação mitocondrial e uma condensação da cromatina, por vezes com aparecimento de figuras de mielina. Essa lesão celular ela é reversível. Portanto, se neste momento desta lesão celular for restabelecido, por exemplo, o aporte de oxigênio à célula, ou for retirado, por exemplo, um outro fator lesivo, a célula pode se recuperar. Caso isso não ocorra e a capacidade de adaptação da célula seja insuficiente, o que ocorre é uma lesão progressiva, uma lesão celular irreversível, com todas as características de necrose. E o que caracteriza principalmente a necrose é a destruição das membranas, de todas as membrana plasmática, membrana nuclear, membrana de organelas, e essa lesão, concomitantemente, o que ocorre é uma perda da estrutura celular com fragmentação. E interessante observar que nesse processo o que ocorre, observe o volume da célula normal, o que ocorre é um aumento do volume celular que não é observado na apoptose. Na apoptose existe uma fragmentação celular
progressiva e no momento com aumento do volume da célula. A necrose ela pode ser dividida em necrose de coagulação, quando existe a manutenção de uma arquitetura, pelo menos em um período da necrose. A necrose de liquefação, que ocorre comumente no sistema nervoso central. A necrose caseosa, por exemplo, relacionada a infecções micobactérias tuberculosas, e a necrose gordurosa vista, por exemplo, nas pancreatites agudas. Então, a necrose isquêmica existe aqui, exemplificando um fragmento de tecido com células e matriz extracelular, um certo conteúdo líquido e o vaso que nutre esse tecido. Esse vaso ele está pérvio, mantendo a homeostasia dessas células teciduais. Existe uma obliteração do vaso, por exemplo, por uma placa que instabilizou, formou um coágulo de fibrina com impedimento da passagem de fluxo. Vejam aqui que o fluxo mostra a pobreza em oxigênio e existe uma redução no aporte de oxigênio para essas células que leva à necrose com toda a destruição das membranas plasmáticas e concomitantemente a liberação do conteúdo intracelular, promove o desenvolvimento de um processo inflamatório com aumento do volume desse tecido em relação ao volume que era observado no início. A necrose também pode ocorrer em processos inflamatórios, infecciosos, por existir nesses processos uma liberação grande de enzimas após a entrada de células brancas, principalmente neutrófilos, no tecido. Eles liberam uma grande quantidade de enzimas nesse tecido, que pode levar à necrose tecidual. E o que a gente vai observar na imagem? Então vamos aos casos. Paciente do sexo feminino de 49 anos com quadro ictal. Existe uma leve hipoatenuação da substância branca. Aqui na região temporal, existe uma diferença, aqui a janela é um pouco mais fechada na tomografia, uma diferença da atenuação da substância branca do lado direito em relação ao lado esquerdo. Muito menos evidente quando a janela tomográfica está muito aberta. Então, fechamento da janela, redução da amplitude da janela, por exemplo, com um nível de 150 e uma amplitude de 50, 100, a gente consegue identificar muitas vezes melhor essas áreas de alteração da atenuação. Não existe ainda aqui nessa imagem um efeito expansivo, pelo menos detectável nesse momento. Feita a angiotomografia, que mostra a área hipoatenuante na região temporoparietal direita, com uma certa redução dos calibres dos vasos em relação ao calibre dos vasos do lado contralateral. Nessa angiotomografia a gente consegue identificar também uma obstrução da artéria cerebral média à direita. Então, portanto, essas alterações são decorrentes de um quadro isquêmico. A ressonância magnética mostra uma sequência ponderada em T1. Veja a substância branca uma sequência ponderada em flare. Veja a substância branca mais escura, que é a substância cinzenta. Observem que existe um hipersinal desta região temporal direita em relação ao lado contralateral, aqui estendendo para a região parietal, parieto-occipital. Na sequência de difusão existe uma restrição à difusão, que é confirmada no mapa ADC como uma área de baixo sinal. Então, portanto, viu uma área de alto sinal na sequência de difusão, isso é suspeito de restrição à difusão e deve ser confirmado no mapa ADC. Uma vez que essa área apresenta baixo sinal no mapa ADC, existe uma restrição à difusão e, nesses casos de alteração de sinal, movimento córtico-subcortical, com efeito expansivo, considerar essa restrição à difusão de maneira muito frequente vai ser relacionada a um processo isquêmico, que pode se fazer
posteriormente é comparar a área de restrição e difusão com a área que existe uma redução da perfusão. E a comparação dessas duas áreas pode nos dizer se ainda existe uma grande área de penumbra, portanto, ainda uma grande área que poderia eventualmente passar de um estado de lesão celular mínima ou reversível para um estado de lesão celular irreversível. Portanto, muitas vezes, essa comparação entre as sequências de difusão e perfusão pode trazer informações adicionais quanto ao benefício que pode trazer, eventualmente, uma reperfusão por uma trombólise arterial ou uma trombólise por via venosa. Outro caso, paciente de sexo masculino de 16 anos, com hiparesia esquerda e dores cervical. Veja uma área levemente hipoatenuante envolvendo a cabeça do caudado direito, com o parente contralateral, e a substância branca periventricular nessa região também apresenta-se mais hipoatenuante. Com a janela fechada fica mais clara essa alteração. A sequência FLAIR mostra um hipersinal envolvendo o caudado direito, a substância branca do centro semioval, coroa radiada, e a substância cinzenta da ínsula, inclusive aqui pegando a substância branca subcortical insular, com um leve hipersinal giriforme da ínsula, muitas vezes relacionado à estase vascular. Vejam que existe uma restrição de difusão nessa área com uma correspondência no mapa ADC. A correlação da difusão com a perfusão mostra que existe uma área ainda posterior que apresenta restrição à perfusão que ainda não sofreu necrose. Portanto, uma área que poderia eventualmente ser salva caso se decida por uma reperfusão, uma trombólise. Paciente com cefaleia e vômito, com cefaleia com vômitos e febre, e antecedente de febre reumática. Vejam, antecedente de febre reumática faz pensar em valvulopatia. A valvulopatia eventualmente pode se complicar com infecção valvar, endocardite, envio de êmbolos, e um dos locais que pode receber esses êmbolos é o cérebro, o sistema nervoso central, principalmente o encéfalo. Vejam, uma área de hipossinal, na região parietal esquerda, circundada por hipersinal, então um halo mais fino, mais bem definido, e um hipersinal em flare, mais difuso, com edema do tipo vasogênico, indicando que existe um processo expansivo que acaba por comprimir os giros nessa região. Isso relacionado também, esse processo expansivo, com uma área de edema vasogênico circunjacente. Existe um realce capsular dessa lesão e uma intensa restrição à difusão. Nesse aspecto de lesão expansiva com edema acentuado adjacente do tipo vasogênico, um realce periférico relativamente com uma espessura relativamente homogênea, ou seja, sem áreas de maior espessamento e menor espessamento, e com restrição à difusão, que mostra no interior, que mostra que tem um conteúdo bastante espesso, é suspeita, como nesse caso, de abscesso cerebral. E nesses abscessos, correlacionando, existe também essa área central, veja que a área central não realça, que é a área de necrose. Portanto, processos supurativos, como ocorre aqui, eles possuem áreas de necrose no interior, normalmente mais centrais, como nesse caso de abscesso cerebral. Paciente do sexo feminino de 48 anos com dispneia súbita há 2 dias, edema do membro inferior esquerdo.
Vejam uma área incunha do parênquima pulmonar direito no terço médio, e a tomografia mostra uma falha de enchimento da artéria, de ramo arterial segmentar, lobar ou barra segmentar do pulmão direito, mostrando um caso de tromboembolismo pulmonar. Aqui é um outro paciente, mostrando que em alguns casos existe essa área cuneiforme de infarto, e essa área muitas vezes apresenta no interior áreas radiolucentes relacionadas ao, e isso nós chamamos de sinal do halo invertido, que tem que ter uma boa especificidade para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Obviamente a clínica tem que ser compatível. Paciente do sexo masculino, 18 anos, QT para linfoma, neutropênico febril. Esses pacientes eles têm uma chance maior de desenvolvimento de infecções oportunistas, por exemplo, nesse caso, uma aspergilose broncoinvasiva, uma aspergilose invasiva com o sinal crescente. O que ocorre aqui é uma área de necrose central. Esse tecido necrótico central ele descola do tecido inflamatório circunjacente e aparece como o sinal crescente, que é o sinal relacionado à aspergilose invasiva. Outro caso de processo infeccioso que mostra que mostra necrose. Vejam, uma área, uma cavidade. Essa cavidade é simplesmente tecido pulmonar que foi necrosado e foi eliminado pelas vias aéreas. Aqui um outro caso, veja, área cuneiforme de baixa atenuação e baixo realce. Veja, tomografia com contraste e baixo realce. Ou ausência de realce, base voltada para a periferia, diagnóstico de infarto esplênico. Aqui um outro caso mostrando um infarto renal. O aspecto é semelhante, área meio triangular, com a base voltada para a periferia, infarto renal. Pancreatite aguda, ela é um processo inflamatório, mas também com um grande componente vascular, corrente da grande liberação de enzimas. Algumas dessas enzimas acabam por estimular a formação de trombos. E isso leva à necrose, além do processo inflamatório, a necrose do parênquima. Vejam que essa área com baixo realce do parênquima pancreático sofreu necrose, e aqui uma área do parênquima que mantém o seu realce normal. Então, uma pancreatite aguda com necrose, e aqui esteatocnecrose. Infarto muscular, por exemplo, no paciente diabético com microangiopatia, áreas de alteração desse sinal do músculo, em sequência ponderada em T2 com saturação de gordura. Veja o edema do subcutâneo, uma alteração desse sinal do músculo. Aqui o músculo com sinal mais normal. Veja que o músculo está com uma alteração de sinal mais difusa. E existe, após a administração do meio de contraste, uma área de realce do vasto lateral, com uma área de baixo realce na sua porção mais interna. Portanto, essa área de baixo realce corresponde a um infarto muscular, que pode ocorrer nesses pacientes com diabetes, e o realce circunjacente é o processo inflamatório que está relacionado a este infarto muscular. O infarto ósseo aparece normalmente como áreas escleróticas, de margens escleróticas definidas, geográficas, em extremidades ósseas mais comumente. Veja o aspecto de ressonância magnética em T1, uma linha de baixo sinal bem definida na periferia, aspecto geográfico, aqui o sinal do duplo halo, uma linha de baixo sinal e de alto sinal, delimitando na sequência ponderada em T2. Agora os acúmulos intracelulares. Então a gente produz algumas substâncias, as substâncias que nós produzimos endógenas, nós
Também podemos entrar em contato com substâncias exógenas. Algumas dessas substâncias endógenas e exógenas nós somos capazes de metabolizar, outras não. E quando existe um desbalanço entre aquilo que a gente produz ou aquilo que a gente consome ou entra em contato e aquilo que a gente consegue degradar, o resultado desse desbalanço é o acúmulo de uma determinada substância. Esse acúmulo pode ocorrer em alguns tecidos e existe uma certa preferência dependendo do tipo de substância que está sendo acumulada. Então, o exemplo mais típico é a esteatose, que é o acúmulo de gordura que ocorre normalmente no parênquima hepático, com maior intensidade no parênquima hepático. Esse acúmulo de gordura a gente consegue identificar a ultrassonografia como uma hiperecogenicidade do parênquima hepático, por exemplo, em comparação ao parênquima renal. Mais hiperecogênico, parênquima renal, sinal de esteatose. Outra possibilidade é comparar a ecogenicidade do fígado com a ecogenicidade do baço. Maior ecogenicidade do fígado em relação ao baço significa esteatose. O que a gente pode fazer também é avaliar o acúmulo em tomografia. A densidade normal do fígado ela deve ser 10 unidades Hounsfield maior que a densidade do baço. Uma densidade do fígado menor que a densidade do baço significa esteatose. A densidade do fígado normal é por volta de 50 a 60 unidades Hounsfield. Vejam esse caso aqui, então mostra 59, 53 unidades Hounsfield normal. E aqui mostrando casos de esteatose. A densidade do fígado passa a ser menor que a densidade do baço, no estudo aqui sem contraste. Comparem que a densidade do fígado é muito menor que a do baço, a esteatose é acentuada. Em alguns casos, a gente vai encontrar uma densidade levemente mais baixa que a densidade do baço. A densidade do fígado, 10 unidades Hounsfield, mais baixa que a densidade do baço, é diagnóstico de esteatose. Vejam aqui, o fígado hiperecogênico em relação ao parênquima renal, diagnóstico de esteatose. Outra maneira de fazer esse diagnóstico com sequências de ressonância magnética em fase e fora de fase. Sequências fora de fase, quando mostram queda do sinal do fígado, é indicativo de esteatose. O sinal no em fase e fora de fase do fígado tem que ser pelo menos igual. Vejam que existe uma diferença muito grande, por exemplo, nesse caso, uma esteatose acentuada. Acúmulo de lipídios na parede do vaso, aqui a íntima, a camada média de um vaso e a adventícia mais periférica, normais. Quando existe um acúmulo de lipídio, aterosclerose na parede vascular, com todas as outras mudanças histopatológicas que ocorrem, isso tudo consequência de acúmulo. Os xantomas, vejam, um tendão calcâneo normal, pode ocorrer acúmulo de macrófagos rico em lipídios nesses tendões. Vejam, existe um espessamento, uma heterogeneidade do tendão, e esse acúmulo desses macrófagos nesse tecido são os xantomas tendíneos. Esses xantomas podem ocorrer em outros tecidos, por exemplo, na pele, subcutâneo, etc. Acúmulo de macrófagos com colesterol na membrana basal da vesícula biliar, a colesterolose, também acúmulo de lipídios. Outro acúmulo pode ocorrer de carboidratos, por exemplo, doenças de depósito de glicogênio, glicogenose. Essas alterações, esse depósito de carboidratos, eles cursam com o aumento da densidade do fígado, do tecido muscular. Vejam que nesse caso o fígado tem uma densidade de 106 unidades Hounsfield. Então, eu falei no outro caso, a densidade do fígado é por volta de 50, 60 unidades Hounsfield. Não ultrapassa 70 unidades Hounsfield. Normalmente, a partir daí começa a se pensar em depósito, seja o depósito de ferro, seja o depósito de carboidrato. Nesse caso, 106 unidades Hounsfield. Após o tratamento, vejo que existe uma melhora do depósito, existe uma melhora da densidade nas imagens pré e pós-tratamento. Também conseguimos medir, quantificar o ferro no fígado, por exemplo, pacientes com hemocromatose. Essa quantificação ela
tem grande valor clínico no acompanhamento, tratamento desses pacientes. Bom, muito obrigado, é isso que eu tinha para falar de necrose. Até a próxima aula. Tchau.